Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Momento Jurídico Podcast. Momento Jurídico que dispensa apresentações aí há quase 20 anos na rotina da nossa sociedade, sempre trazendo os temas mais efervescentes e importantes do mundo do direito. Aí, desde julho do ano passado, a gente está nesse novo formato aqui em podcast para literalmente ampliar os nossos canais aí de consumo com os nossos espectadores. Estávamos com saudade, né? Enfim, devido a tudo que aconteceu aí com o nosso estado, que foi acometido por essa tragédia, eu vou usar esse termo porque acho que não tem outra definição. Então, ficamos esse tempo aí offline, mas voltamos com tudo agora, se Deus quiser, mantendo a sequência. E estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, no Centro Histórico de Porto Alegre. E sem mais delongas, eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, que já é familiar aí, digamos assim, no programa, do assunto, no podcast. Então a gente só vai continuar e explorar um pouquinho mais outros temas. Vou apresentar aqui porque o currículo ele é grande e é importante. Vamos lá. Ela é graduada, mestre e doutora pela PUC-RS, com pós-doutorado na Alemanha, advoga desde 2006 na área civil e empresarial, leciona desde 2009 em graduação e pós-graduação, tem 3 livros publicados e artigos periódicos nacionais e internacionais. E criou o curso, que a gente vai falar bastante desse curso aqui, o curso Advocacia Estratégica nos Tribunais Superiores. Doutora Gisele Welch. Pronunciei certo, doutora? Sim, certo. Então, pronto. Bem-vindo ao nosso programa. Um prazer te receber aqui para conversar. Enfim, fique à vontade. Obrigada, Vinícius. É uma alegria enorme estar aqui novamente no programa, no podcast, né? A convite do meu querido amigo também, jornalista Rogério, né? Que é sempre aí muito efusivo e muito, né, comprometido em acompanhar o trabalho, né, dos advogados, dos acadêmicos e reportar, portanto, para a comunidade, não só jurídica, mas sociedade em geral, esses temas, né, esses pontos relevantes, trazendo uma grande contribuição. Obrigada. E também uma alegria estar com vocês aqui de novo, nesse bate-papo. O Rogério, ele é literalmente um entusiasta do mundo do direito. É verdade. Isso é um fato inegável. É verdade. Vamos falar um pouco sobre as peculiaridades e conhecimentos direcionados para a atuação nos tribunais. A gente já teve alguns programas aqui que falaram da importância da sustentação oral, enfim, uma série de coisas, mas quero entender, assim, na tua visão, fala um pouco pra gente aí sobre essas peculiaridades, esses conhecimentos necessários, essa atuação diretamente nos tribunais. Perfeito, Vinícius. Eu hoje, né, estou com a advocacia bastante direcionada para essa atuação nos tribunais. Eu, né, estou praticamente só advogando perante os tribunais de segundo grau, né, o nosso Tribunal do Rio Grande do Sul, em especial, Certo. E em Brasília, tribunais superiores, em especial o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. Então, por que eu digo assim que é uma advocacia estratégica? É uma advocacia que demanda mais conhecimentos, né, direcionamentos e cuidados específicos. Eu não quero aqui, de jeito nenhum, parecer, né, ou então passar a mensagem de que a advocacia em primeiro grau, ela não é tão sofisticada, não é tão importante, não demanda tanto. Não é isso. A advocacia é uma só, é uma prática só. Mas a verdade, e essa é a primeira pergunta que tu me fazes, é que os tribunais, tanto de segundo grau e em especial os tribunais superiores, eles demandam realmente conhecimentos específicos. Eles demandam do profissional um preparo diferenciado. Né? É mais exigente, porque essa atuação ela é mais desafiadora, ela é mais difícil. Então, por que eu, assim, hoje estou focada nisso? Também porque eu tenho uma coincidência, assim, né? Eu desenvolvi a minha atividade como advogado de forma concomitante com a minha atividade como professora, como eu falei, né? E sempre de processo civil, que é uma área prática, aplicada. É Sim. A parte procedimental, onde o direito se realiza no foro, nos tribunais. Então, eu fui amadurecendo bastante e eu foquei ali na minha produção acadêmica, né? Na minha tese de doutorado, trabalho de pós-doutorado e os livros que eu publiquei na parte dos recursos, na formação de precedentes judiciais, né, que são decisões com status de maior autoridade no nosso sistema, certo? Então, tem uma eficácia vinculante, vou falar um pouco melhor disso depois, tá? Mas eu me especializei nisso, tá? Escrevi sobre isso, então eu comecei a entrar nesse mundo e ver. E é onde os precedentes se formam no segundo grau, nos tribunais superiores. Então eu passei a me focar como acadêmica professora e
naturalmente, como advogada, me direcionar para essa área. Então, eu passei a ficar, digamos assim, mais expert, pelo conhecimento também teórico, acadêmico, nessa ponta, né, dos tribunais, tá? E entendendo, portanto, que eu precisava desenvolver aptidões, habilidades e conhecimentos muito direcionados e específicos. De novo, não que não seja necessário no primeiro grau, não é isso, mas são cuidados, são conhecimentos diferentes, né, e que são muito direcionados. O que eu quero dizer? Quando a gente está atuando no tribunal, e aí, né, no segundo grau, a gente tem uma chance maior de revisão, né? Não gostei da decisão de primeiro grau do juiz, né, numa sentença. Eu preciso melhorar, eu acho que tudo não foi bem verificado, ou o direito não foi aplicado adequadamente. Eu tenho tenho mais espaço de revisão dessa decisão no segundo grau, via recurso de apelação, por exemplo, né, da sentença. Então, eu preciso conhecer todas as possibilidades de explorar e de buscar essa revisão e a reforma dessa decisão. E isso não é só conhecer a legislação, né, os códigos, a legislação. Tem que conhecer também as normativas internas desses tribunais, que se chamam regimentos internos. Tá? Porque ali é que tem, claro, esses regimentos internos não podem contrariar a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, né? Eles têm que ser de acordo, mas tem normativas específicas com relação ao procedimento, ao fluxo institucional de cada tribunal. Então, né, o que o relator no recurso, que é o desembargador, né, que recebe esse recurso, que vai dar a decisão nuclear, tá? O que o relator pode fazer? Quais são os poderes que ele tem? De que forma? Vai caber recurso dessa decisão? Para quem direcionar? Para qual órgão dentro do tribunal? Que prazo que eu tenho para isso? Como se posicionar num julgamento que hoje é uma realidade, os julgamentos virtuais, desde a pandemia se intensificou, e agora com as enchentes, inclusive, né? Nós estamos com o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? A gente está falando aqui em julho, né, dia 19 de julho de 2024, então a gente ainda está com o tribunal sem operação. Presencial, então nós estamos com todos os julgamentos virtuais ou telepresenciais. Então, como é que o advogado tem que se posicionar nessa hora? O que ele pode fazer? Como é que ele pode fazer uma sustentação oral nesse formato? Perfeito. Isso tudo está no regimento interno do tribunal. E nos tribunais superiores, né, no STJ, por exemplo, é salutar, indispensável a advogado ou advogado conhecer esses regimentos internos, porque senão ele não sabe nem por onde começar, para quem falar, como se direcionar. Então, ele tem que saber qual é a competência da presidência. Quando eu entro com um recurso, eu não consegui fazer subir meu recurso especial direto, eu preciso de um agravo para destrancar, cai direto lá, triagem. Como é que é essa triagem? Eu tenho como despachar? Tem que ir a Brasília ou tem um balcão virtual? De que maneira? Eu preciso me antecipar para agendar? Aí, depois que cai, então, são 33 ministros no STJ, por exemplo, depois que cai numa turma, eu preciso conhecer qual é o funcionamento de cada turma. Eu digo, são 33 ministros no STJ e são 33 tribunais. Porque cada gabinete de cada ministro tem um procedimento, tem uma forma de trabalhar, né, de receber os advogados, de despachar memoriais. Então, são conhecimentos realmente muito específicos, direcionados, e se advogado ou advogado não tiverem domínio desses conhecimentos para antecipadamente, e é por isso que eu falo que é estratégico, tem que conhecer de modo específico, tem que se posicionar de modo visionário, visualizando todo o cenário, o que pode ser feito, traçar um plano de ação e, né, fazer uma atuação estratégica e pontual, mas tem que conhecer todos esses fluxos institucionais e bastante específicos para ter sucesso, para ter êxito, né? Perfeito. Eu vou fugir um pouco da pré-pauta aqui, porque Claro. Me chamou a atenção, eu tenho certeza que quem está assistindo também, e aí acho que não deve ser uma dúvida só minha, mas me chamou a atenção na tua narrativa a ênfase que tu dá na diferença, né, de atuação, digamos assim, dos tribunais superiores do que a primeira instância. Para mim ficou claro isso. E aí eu pergunto o seguinte, utilizando a palavra aí que a gente vai usar bastante hoje sobre estratégia. Uhum. Na tua opinião, por essa atuação ser tão diferente e tão peculiar nesse sentido, isso muda também completamente a estratégia ou já é algo a se pensar quando ingressa com a ação, quando ingressa com o processo? E vou avançar um pouquinho mais, depois tu pode me xingar e me bater, que é o seguinte, tu aconselha ser feito por profissionais diferentes? Boa pergunta, muito pertinente, Vinícius. Tu até parece que tem formação em direito. Não tenho, mas como eu apresento o Momento Jurídico há bastante tempo, eu diria que eu sou quase, né? Porque, enfim, a gente recebe aqui, vai perguntando, e eu vou te dizer o seguinte, é uma faculdade que eu ainda pretendo fazer. Eu ia te dizer isso agora, eu te recomendo vivamente que tu faça. Porque, assim, eu sou consultor, né? Na verdade, a minha atuação profissional, eu sou um consultor empresarial. Legal. E eu vejo que é uma dor, o direito empresarial, ele é uma dor.
principalmente na linguagem, que aí é minha outra expertise, que é a comunicação. Perfeito. Então, assim, ao invés de eu ficar traduzindo, vou eu mesmo atuar em breve, se Deus quiser. Eu acho que tem total vocação, por falar em Obrigado. vocação. Eu não tô aqui para fazer teste vocacional, Sim. mas eu tô vendo aqui em ti Em breve, um em talento, breve. um potencial. Eu sou famequiano, né? Famex, Ah, PUC, que então legal. quem sabe já pega um desconto de ex-aluno, que eu sei que tem. Isso, de egresso, E perfeito. nos encontramos pelos corredores Com do prédio certeza, 12. vai ser prédio 11. 11, desculpa, velho. Isso Faz aí. tempo que eu saí, Não. bastante tempo que eu saí da É. PUC. Somos dois. Eu trabalhei lá um tempo, inclusive. Que No legal. prédio bastante, eu fazia eventos lá, enfim. Porque Eu era acho da que por isso que comunicação. eu achei que tu não me era estranho. Pois é, pode ser que de lá, dos eventos. Eu vivi a PUC, né? Porque a PUC, meu Deus, eu fiz graduação, especialização, mestrado, Sim. doutorado. Eu tenho 2 Sim. pós-doutorados, um na Alemanha Sim. e um na PUC. Certamente tu frequentou inúmeros eventos que Bah. eu, enquanto funcionário da ProEx, organizava. Então pronto. Tenho certeza que sim. Já tá pronto. Mas voltamos à minha pergunta, Tua então, porque pergunta. me chamou a atenção. Então eu vou fugir um pouco da pré-pauta, porque eu achei interessante isso, me veio essa dúvida. Sobre a estratégia vai ser completamente diferente e tu aconselhas que a atuação do profissional, que seja outro profissional que atue a partir da segunda instância, ou essa estratégia já tem que ser manipulada lá atrás quando ingressar com ação, enfim. Muito Porque bom, tu salientou muito bom. muito essa diferença Muito e me bom. chamou a atenção. Sim. E até é importante, a pergunta me ajuda muito aqui para eu esclarecer uma questão, né? Em hipótese alguma, de novo, estou menosprezando Claro. ou dizendo que tem menos complexidade de advocacia no primeiro grau. Perfeito. Tá? Ela é menos desafiadora, talvez, e o procedimento ele é mais ordinário, ele é mais conhecido. E talvez pelo que tu mesmo falaste de ter menos espaço para movimentações ou enfim. Exato, perfeito. Tem que seguir o rito ali e tem que esperar a questão amadurecer, né? Porque daí tem que ter o contraditório, produção de provas, até que sai a decisão. Então a questão está amadurecendo, está se desenvolvendo ali. Quando chega no tribunal, em tese, ela já está posta. Então é o momento de fazer as adaptações necessárias, as reformas necessárias para melhor qualificar, em termos jurídicos, né, essa decisão. Mas a pergunta é muito pertinente. Assim, ó, quando eu falo estratégico, eu quero dizer também assim, não só ter conhecimentos específicos direcionados, mas ter uma postura visionária, fazer um planejamento. E quando tu me perguntas se desde lá do primeiro grau de jurisdição já tem que ter esse pensamento, esse olhar, eu te digo que sim. Isso é um erro, tá? E é por isso que eu desenvolvi esse curso, né? Que a gente vai falar na sequência. Vai falar, com mas certeza. eu tenho um curso, né? Direcionado à advocacia estratégica, aí aos tribunais superiores. Mas hoje eu até já estou na 3ª turma. Ah, que legal. Em breve nós vamos vou ter um próximo lançamento, né? Em agosto, tá? Vou ter mais um lançamento e vou abrir uma nova turma, tá? Desse curso que está sendo uma alegria, uma coisa totalmente artesanal, concebida por mim, pelo meu trabalho, pela minha experiência prática. Então tem todas as informações lá. São aulas online, doutor? São todas online, é um curso online, então, gravado. Quem está nos assistindo de muito longe, ainda pode assim, assistir. é um possível Foi aluno. pensado para o advogado, para advogado, para o profissional que tem essa dor, porque a advocacia nos tribunais, né, de segundo grau e superiores é uma dor, especialmente superiores. Sim. É uma dor que eu verifiquei na minha prática, né, como advogada e como professora, tá, com os estudos que faço. Então, assim, que pode acompanhar, né, esse curso, tá? São 5 módulos, 5 aulas cada. Perfeito. E material disponibilizado também e encontros comigo Quem está para... nos assistindo se inscreve aonde e como? Perfeito. Tem o meu perfil no Instagram, @profgivelch, tá? E ali na bio tem um link para entrar na lista de espera para essa próxima turma que vai abrir em agosto. Ótimo. Que é o próximo lançamento que eu vou fazer do curso, mas já entra lá, tem todas as informações. E nesse perfil eu compartilho muito conteúdo. Reels, legal. muito direcionado à advocacia estratégica nos tribunais. Perfeito. São aulas ao vivo, gravadas, como é que é? Estão gravadas. Estão gravadas. Perfeito. E aí tem um acompanhamento? Exatamente. No final de cada módulo, o aluno, né, pode marcar comigo um horário e aí para fazer praticamente uma mentoria. Uma mentoria. Tem um bônus de mentoria, porque daí, né, digamos assim, cada módulo traz uma dor, uma dificuldade, e aí a gente vai enfrentar a partir de um caso concreto. Muitos alunos, assim, que são todos advogados, né? Sim. Tem alunos do Rio Grande do Sul, de Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E eles me trazem, assim, a partir de um caso concreto deles. Doutora, eu vi que ali naquele módulo a senhora trabalha a questão, né, ali do agravo em recurso especial para fazer subir, né? E eu tô com um caso assim, o que a senhora acha, assim, assado, né? Como é que eu faço? Esse é o caminho? Eu entendi bem o que tá dito ali. Sim. E aí a gente conversa a partir de casos traz uma dor real que ele viveu mesmo. Dor real da prática. Ou está vivendo, né? Enfim. É um curso totalmente voltado para a prática.
Né? Ele não é Legal. teórico, ele traz conhecimentos, evidentemente, mas ele é bastante prático. Olha aí. E aí, né, então... Já demos bastante spoiler, mas voltaremos. Convido já todos, né, a visitar o perfil e verificar. Com Mas, certeza. assim, a tua pergunta, de novo, muito importante. Então, sim, eu entendo que tem que ter essa atitude visionária, planejada, e o ideal é que o profissional, desde o primeiro grau, já saibam lançar bem qual é o fundamento jurídico do pedido, ou então qual é a principal tese de defesa, com todos os fundamentos bem postos e pré-questionados, ventilados, né, direcionados, produza bem as provas. Isso vai ser essencial depois, caso eu não tenha uma boa sentença de primeiro grau, para conseguir levar para o tribunal examinar de forma mais madura, né, e pronta. E, claro, para que depois eu possa, se também eu não estiver satisfeita com a revisão de segundo grau, levar, e é importante dizer, né, a STJ e a STF não são terceira instância, não existe terceira instância, tá? São tribunais superiores com competências específicas. O STJ tem a competência de uniformizar a jurisprudência, de uniformizar a aplicação da legislação federal em âmbito nacional, e o STF vai fazer a salvaguarda dos dispositivos constitucionais, tá? Então, mas eu posso sim, né, chegar até os tribunais superiores, e é muito importante que o meu processo esteja bem amadurecido, bem trabalhado, as questões bem postas e ventiladas. E isso começa no primeiro grau, Vinícius. Sim. Então, essa tua pergunta, sim, é importante, é adequado que o advogado, a advogada, quando vai entrar com uma ação, já pense em tudo isso de modo visionário, planejado e estratégico, ou então o advogado que recebe lá, né, para apresentar a defesa numa contestação, também se posicione assim. E aí a pergunta também, que ela é quase que uma consequência, a tua segunda da primeira pergunta. Mas e é recomendado que seja, então, conduzido pelo mesmo profissional? Vamos lá, essa é uma questão bem Gostei importante. do suspiro. Sabe por que veio o suspiro? Porque esse é um ponto, assim, é uma pedra de toque no assunto, no tema, no curso. É um mercado que se estabeleceu, tá? Os escritórios de advocacia em Brasília. Tá? Se estabeleceu um mercado e que funciona muito bem. E, assim, meus colegas de Brasília, que eu tenho muitos amigos, né, caros, competentes colegas lá em Brasília, que não, né, não me entendam mal e não se preocupem comigo, não tô aqui para acabar com esse mercado. Mas eu acho um tanto quanto injusto e até antidemocrático um advogado que tem uma boa formação, que tem domínio, é o dono do caso, do processo, precisar contratar um outro advogado só porque tá lá em Brasília e ele tem acesso político aos tribunais, que isso faz muito sentido. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Sim. Acesso político, tá? E aí, na verdade, se contrata acesso para ser ouvido nos tribunais superiores, quando, na verdade, pela própria previsão constitucional, todos os advogados têm que ter voz e acesso. Então, a minha ideia é, a partir da técnica, da estratégia, aparelhar todos os advogados para terem condição de chegarem aos tribunais superiores. Perfeito. Tá? E eu sei que, né, e eu posso falar, né, sou muito franca nisso, eu sou professora, sou acadêmica, eu sou convidada a palestrar no STJ, conheço muitos ministros, né, participo de eventos, agora em junho eu estava lá em Brasília, em eventos, né, em Goiás, depois em Brasília. Claro que faz sentido, eu publico, eu entrego livros de presente para eles, né, no STJ os ministros têm muita... eles se inspiram muito no funcionamento da Alemanha, do Tribunal Federal Alemão, então eles sabem que eu trouxe isso para o Brasil, um estudo comparado, é meu último livro, inclusive. Então, claro que eles acabam me recebendo, né, assim, me dando uma deferência para me ouvir quando eu vou despachar um caso. Mas eu estou tentando criar uma cultura, na verdade, pela técnica, né? Porque eu conheço os regimentos, porque eu sei como conduzir, eu sou pontual, enfim. E eu quero que todos os advogados tenham essa possibilidade. Porque o que acontece hoje, então, Vinícius, é isso. Em geral, assim, o advogado, ele atua no seu caso, no primeiro ou segundo grau, e acaba contratando um escritório lá de Brasília, né? Ou alguém que tem esse acesso político. E eu acho que a gente tem chance, sim, de formar uma cultura da técnica, da estratégia, para ter acesso aos tribunais superiores sem precisar disso. Mas, assim, é muito comum, tá? Porque esses advogados acabam também desenvolvendo uma expertise, né? Uma qualificação, que é o meu caso, por exemplo, né? Direcionado para os tribunais superiores. E, claro, conhece já todos os fluxos, já mapearam o tribunal. Então, o advogado prefere, olha, eu quero passar para esse advogado. Mas é muito importante que daí tenha um alinhamento. Eu sempre converso muito com os meus clientes que são advogados, tá? Que me contratam para atuar no tribunal, no segundo grau ou nos superiores, para entender as peculiaridades do caso, sabe? Os fatos que levaram aos fundamentos, como é que eu posso usar, articular isso, porque ter um bom direito naquele caso é essencial, tá? Então, assim, até para tu direcionar de modo técnico e estratégico. Então, eu te diria o seguinte, seria muito bom se o advogado pudesse, ele sendo dono do caso apropriado,
ter esse conhecimento técnico e estratégia e chegar ele também nos tribunais superiores. Mas isso hoje é uma coisa mais delicada. Mas pelo menos que se tenha esse alinhamento, sabe? O advogado que vai atuar em Brasília, ele tem que se apropriar mesmo. Ele tem que conhecer a fundo aquele caso. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Bom, doutora, temos 6 minutos. Quando o papo é bom, estamos estourando a 1 hora, mas vamos falar do curso agora, para terminar. Vamos fechar. Fala um pouquinho, já falou bastante do curso, eu sei, já entregou bastante coisa, mas para entender, assim, o curso fornece essas ferramentas, esse ferramental e de conhecimento, né, para o profissional, digamos assim, melhorar a sua atuação. E aí, com isso, nem tu falaste lá no início, daqui a pouco ele traz uma dor real, ele tem direito a essa mentoria, que tenho certeza que deve ser a parte mais valiosa do curso para o aluno, né? Porque trazer alguma coisa da realidade dele para equiparar ao teu conhecimento, isso deve ser sensacional. E aí o seguinte, ele faz esse curso e o importante de dar seguimento a isso. Isso. Fala para nós, por favor. Porque assim, não é só adquirir o curso lá, não. Exato. E eu olho na plataforma lá e vejo que às vezes... Tem chamada, tem... Eu vejo, não estão, né, vi um módulo 2 e não acompanho até o final. Gente, é um curso integrado, eu pensei ele estrategicamente mesmo, tá? São 5 módulos de 5 aulas cada aula de 15 a 25 minutos, bem pontuais. Perfeito. Pode assistir, né, enfim, né, quando puder, no teu, né... ou então pode trocar, inverter a ordem dos módulos, não precisa seguir, eu tô com uma necessidade mais de regimento interno, eu tenho lá o checklist, né, da sustentação oral, o que não pode faltar, eu tenho o mapa mental dos memoriais, eu tenho tudo isso, né, então assim, vê o que tu precisa, tua urgência, tá, mas tem que acompanhar ele no todo, porque ali é um conhecimento integrado, e tem que colocar em prática. Não sabe como fazer? Daí tem esse encontro comigo para eu falar de um caso prático e ilustrar, e mostrar como é que funciona, né, e se tu não tem um caso prático ainda, eu mostro a partir de um caso meu, porque eu tenho muitos, né? Então, eu tenho vários que eu posso trazer para ilustrar. Mas, então, o curso, ele foi pensado, de novo, por mim, que sou advogada, tenho atuação forte no segundo grau e nos superiores, em especial no STJ, né? Sou professora de processo civil há mais de 15 anos, sou pesquisadora, como eu disse, eu né, fiz a pesquisa, inclusive, de direito comparado, morei na Alemanha 1 ano, né, fiz pós-doutorados, eu publiquei artigo lá, né, na principal revista processual da Alemanha, publiquei o livro, né, meu último livro, que é essa pesquisa, eu tenho conversado, inclusive, com os tribunais muito a respeito desse tema, para trazer essa contribuição, e então, como pesquisadora, como professora, como advogada que milita e que sente a dor dos colegas, eu converso muito, como eu sou professora, claro. E eu sou professora na pós-graduação, então eu tenho aluno que é advogado. Sim, advogado. já está eu conheço as mais diversas dores ativo. E eu sei e tenho certeza que essa é olha, acesso aos tribunais adequadamente e ao STJ em especial, talvez seja a maior dor do advogado. Tá? E se isso não for conduzido, desenvolvido de modo estratégico, e eu digo, o que é estratégico? É conhecimento técnico, direcionado e planejado, e visionário. É isso que eu ensino, né? Claro, não sou dona da verdade, mas assim, a partir da minha experiência, dos meus estudos, claro. Tudo embasado, claro, tá? Não tem fórmula, né?
Nada disso, não acredito Sim. nisso, tá? É porque nem fórmula de bolo Não existe, não existe. atividade não humana. existe fórmula para resolução de problema Exato, complexo, tá? exato. Então, assim, eu apresento isso, né, lá no curso. Então, assim, realmente, e de novo, tá? É uma tentativa de viabilizar o acesso dos advogados, das advogadas, aos tribunais superiores, sem precisar de assim, né, de um veículo político, Perfeito. tá? Que eu acho que daí isso, né, é mais democrático. Então, Perfeito. o curso é isso. Ótimo. Bom, você que está nos assistindo, né, e precisa desse conhecimento ou acha que ele realmente... Acha não, né? Ele, com certeza ele vai te ampliar e muito suas possibilidades de atuação, seus êxitos, sua chance de sucesso. E se tu conhece alguém, se não é para ti, mas conhece alguém também, por favor, envia, indica. Tem um link na bio do @... @prof. Givelch. @prof. Givelch. Tem lá, nesse perfil do Instagram, tem um link na bio para entrar na lista de espera para essa turma que abre em agosto. Agosto é logo ali, porque hoje esse programa está sendo transmitido ao vivo dia 19 de julho, então nós temos aí 12 dias, né, até agosto. Então é o seguinte, vai lá, indica, se não for para ti, indica para quem é @prof. Givelch. Tem um link na bio lá e já segue o perfil, porque tem conhecimento lá também. Compartilho com bastante certeza. coisa diariamente da minha rotina, né? Eu Ótimo. dou dicas, tem bastante Ótimo. conteúdo ali, atualização de decisões importantes do STJ. Importante. Então, tem É bastante literalmente coisa um veículo de comunicação esse lá. perfil. É. Doutora, é um prazer te conhecer, ou Todo meu. né, te reencontrar, porque certamente no passado a gente já se cruzou pelos Eu corredores acho. da PUC. Claro. É um prazer te receber aqui no programa Momento Jurídico. Falamos ao vivo. Desculpa. Falamos ao vivo. Já fico com o convite para a próxima, porque eu tenho certeza que a gente tem muito mais assunto para explorar, Com né? certeza. Então, já está convidada. Eu tenho certeza que o Rogério me dá essa liberdade de já convidar para o próximo. Foi um prazer para mim, sempre uma aula. Hoje mais ainda, porque eu consigo... Tu analisador do profissional do direito é o analisador da pessoa que contrata o profissional do direito, então me inserir nesse contexto todo que a gente conversou. Muito obrigado, foi um prazer, o microfone é teu para se despedir e a gente dar tchau aí para a pessoa. Vinícius, eu quero agradecer demais de novo, né, ao Momento Jurídico, ao Rogério, né, e parabenizar o trabalho que ele faz, que ele traz muito conteúdo, né, é importante aí para a sociedade, para a comunidade jurídica, para a sociedade de modo geral. Então, agradecer o gentil convite, pretendo voltar, a gente tem muita coisa para conversar. Foi uma alegria te conhecer também, né? Assim, muito. Tuas perguntas foram muito sagazes. Obrigado. Elas viabilizaram eu poder desenvolver melhor o tema, então, né? Te incentivo a seguir no direito. Seguirei, não. Quero te encontrar Essa também decisão já nessa está realidade. tomada. A questão agora é só quando. É. Eu espero que o quanto Ótimo, antes, mas já ótimo. está tomada, E agradecer. sem dúvida. Ah, que bom, eu quero te ver lá, Não. como colega. E quero agradecer ao público também que nos acompanhou, vai nos acompanhar, né? Perfeito. E convidar todos aí a se incursionar nessa advocacia estratégica e experimentar, buscar resultados mais eficazes, né? E felizes aí para os seus processos, para a sua atuação. Exato. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Se eu não me engano, a gente tem um episódio semana que vem, ao vivo, dia 25, quinta-feira. Isso, às 11 da manhã, estaremos novamente aqui, diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, no Centro Histórico de Porto Alegre, com mais um episódio do Momento Jurídico Podcast. Até a próxima.